Olá, meus amigos investidores, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Welton e irei olhar com vocês uma empresa que é pouco comentada, mas um jovem perguntou um dia desse nos comentários de outro vídeo e vou trazer para vocês atualizações da Dexus, meus amigos. Já tinha ouvido falar da companhia, então vamos conhecer as principais informações dela neste vídeo. Então, como eu já falei aqui para vocês várias vezes, a primeira coisa que nós devemos identificar de uma empresa é se ela é uma empresa sólida ou se é uma empresa que não é sólida. E a Dexus, ela é uma empresa que já passou pelos dois mundos. Ela já foi uma empresa que esteve em recuperação judicial, com a situação aqui bem complicada, e é um dos poucos exemplos de empresas na Bolsa de Valores que conseguiu se recuperar, inclusive no momento está pagando dividendos. E em relação aos dividendos, tem uma notícia aqui muito boa também. Então, a Dexus, ela já esteve aqui, mas não está mais. Agora ela é uma empresa sólida. Então, vamos conhecer aqui melhor o que a companhia faz. A Dexus, propriamente dita, ela não faz nada. Ela é uma empresa que é uma holding. Tanto que o nome dela é Dexus Participações, a antiga GPC. Então, a empresa, ela detém o controle societário de empresas que atuam em dois setores, no setor químico e no setor de aço. Então, nesses segmentos, ela vai deter aqui, ó, no segmento químico, participação na GPC Química SA, Copenor, no segmento de tubos de aço, na Apollo Tubos e Equipamento SA e na Apollo Tubulars. Na GPC Química, a empresa ela tem a participação nesta companhia, cujo principal objetivo é a produção de resinas para a indústria de painéis de madeiras reconstituída, madeira aglomerada, compensada em MDF e fabricação de formol. A companhia possui unidades no estado do Paraná, em Araucária e Uberaba, Minas Gerais, além do Rio de Janeiro, que fica a sede da companhia. A Copenor, ela é uma sociedade que atua lá no polo petroquímico de Camaçari, possuindo aqui uma participação compartilhada da Dexus e da Petrobras, através aqui, ó, da metanol do Nordeste, na produção de formaldeídos, bem como a revenda de metanol e outros produtos químicos. E no segmento de aço, temos a Apollo Tubos e Equipamentos, com sede também no Rio de Janeiro, e ela se dedica à exploração da indústria de aço em vários segmentos, em especial a fabricação de tubos para os mercados de construção civil, infraestrutura e automobilístico. A Apollo Tubolars, por sua vez, tem sede na cidade de Lorena e o seu principal objetivo é a produção de tubos de aço especiais para atender principalmente segmentos ligados a petróleo e gás. Então vejo que o segmento de atuação da empresa é muito interessante. Agora o que é que você vai ver muito aí? Empresas bombinhas, numa situação bem complicada, atuando em setores interessantes, só que não demonstram nenhum tipo de reação, ao contrário da Dexus. E aqui, visualmente, né, o controle dela na área química e na parte de aço. Em cada empresa, ela vai ter aqui um percentual diferente de participação. E em relação aos seus diferenciais, a Dexo afirma que tem participação relevante nos mercados de tubo de aço e químico, atua em segmentos que atendem a setores de grande relevância na economia local, como infraestrutura, construção civil, painéis de madeira e óleo e gás. Além disso, é uma empresa reconhecida e tem tradição no mercado, conta aqui com tecnologia de ponta e presta uma excelente assistência técnica para os seus produtos. E aqui em relação aos seus resultados, nos últimos resultados, aqui olhando receita líquida, né, que é a base de tudo, no comparativo aqui dos 12 últimos meses, comparando aqui, ó, 2022, que é o último ano com resultados fechados, com 2021, a receita cresceu 18%. No quarto trimestre, tivemos aqui um quarto trimestre mais fraco, a queda aqui de 14,5%, mas o importante é o conjunto. No bolo, a receita da empresa cresceu bastante. Saindo aqui, ó,
de 1 bilhão 774 milhões de reais para quase 2 bilhões e 100 milhões de reais. Na parte de resultado operacional, a empresa no comparativo anual teve uma alta de 9,8%, mas no comparativo trimestral a variação aqui foi muito alta, quase 770% de alta, já que ela saiu lá de um resultado operacional de 7 milhões e 600 milhões, 600 mil, desculpem, para quase 66 milhões de reais. E o lucro líquido da companhia no comparativo anual decepcionou, mas por sua vez no comparativo trimestral deu um aumento aqui de 91%. No ano de 2022, a companhia terminou aqui com um lucro líquido de quase 180 milhões de reais, uma queda em relação aqui aos 230 que deu lá nos últimos 12 meses de 2021. E no último trimestre, de 2021 foi 21 milhões, quase 22, contra 41 milhões e meio aqui no quarto trimestre de 2022. E outro destaque que eu chamo a atenção é a dívida da companhia. A companhia conseguiu colocar aqui a sua dívida em patamares bem interessantes. Vou olhar com vocês daqui a pouco. E quando olhamos aqui, os destaques, a companhia até destacou aqui que o segmento químico teve um desempenho superior ao mercado global de painéis, que é o seu principal nicho de atuação, já que o mercado recuou aqui quase 15% e o dela caiu 12%. Então foi menos pior, né? Se ser honesto. Mas em linhas gerais, os resultados vieram aqui um bocadinho mais fracos, realmente. A companhia explica que houve uma redução da demanda doméstica, o que impactou aqui na produção total dos painéis de madeira, caindo quase 19%. E na parte de aço, a empresa explica que no mercado de construção civil, o setor iniciou aqui um crescimento no segundo semestre de 2023 e continua crescendo. Mas a companhia chama atenção para as taxas de juros e a inflação. A inflação está caindo, taxa de juros não. Então é um dos segmentos que pode ser afetado sim. Mercado de energia fotovoltaica. A companhia identificou aqui potenciais e estruturou para atender um novo mercado, e representa aqui 20% do segmento de aço. Então, o crescimento deve chegar nesse segmento, certo? Parte fotovoltaica, chegou 60% em 2022. E na parte aqui de óleo e gás, as atividades onshore de óleo e gás, principal nicho de atuação da companhia, tem sido beneficiado por diversas iniciativas e tem um potencial aqui bem grande no setor. Então, de acordo com a companhia, o segmento aqui são segmentos com bastante potenciais. Quando olhamos a dívida, a companhia tem um endividamento total de quase 430 milhões de reais, sendo no curto prazo cerca de 150 milhões, ou seja, vencimento até 12 meses, e acima dos 12 meses mais ou menos 280 milhões. E quando pegamos a alavancagem dívida líquida sobre o EBITDA atualmente, tá lá, 0,7 vezes. A empresa ela começa a ficar bem alavancada a partir de 3, desculpa. E vejam só como a alavancagem da companhia diminuiu. Em 2015, a alavancagem estava lá, mais de 20 vezes dívida líquida sobre o EBITDA. E depois foi melhorando. 2016, 2017, por volta de 9 vezes. 2018, 2019, por volta de 4 vezes, 4,7. E a partir de 2020 para frente, o negócio se estabilizou mais, com a alavancagem ficando aqui em 1,5 vezes. Aqui podemos ver melhor a evolução da dívida líquida, que é justamente isso que nós queremos, de uma empresa que efetivamente se recuperou. E dentro desse cenário de recuperação, a empresa anunciou aqui mudanças na sua política de dividendos, que consiste basicamente em tornar aqui o pagamento regular. De acordo com a empresa, os dividendos e juros sobre o capital próprio, ou dividendos ou JCP, serão realizados, ou seja, o pagamento serão realizado até o último dia útil dos meses de maio, agosto e novembro. Preferencialmente, de acordo com a companhia, com distribuição proporcional, ou seja, 1/3 distribuído em maio, 1/3 distribuído em agosto
e um terço distribuído em novembro. Aqui nós temos a nova política de dividendos, que foi justamente o que estipulou essa divisão aí 3 vezes ao ano, essa distribuição de dividendos de 3 vezes ao ano, mas aqui a companhia ela foi muito conservadora, certo? A companhia, ela por enquanto, ela fala, ó, que a destinação dos recursos seriam aqui para a distribuição de dividendos 25% do lucro líquido ajustado. Então aqui é o mínimo legal, né? Se o estatuto, por exemplo, poderia colocar menos. E de acordo com a companhia, ó, ela está pensando em investir. Então vai destinar aqui entre 25% e 75% do seu lucro líquido do exercício para a realização de aporte de recursos à empresa de cujo capital a companhia participe ou venha participar direta ou indiretamente, certo? Então seria aqui uma forma de capitalizar as suas empresas. E nessa parte é que temos a periodicidade do pagamento. O pagamento tem que ser realizado até o final de maio, agosto e novembro. Vamos ver aqui outra informação importante, que eu considero aqui da Dexus, que é o dividend yield dela. Não é um dividend yield extraordinário, mas está um dividend yield bem interessante. 5% de dividend yield é um patamar bem interessante, principalmente levando em consideração que um dia desses a companhia estava em recuperação judicial, certo? E agora vamos dar uma olhada nos papéis. Sim, eu ia pulando aqui, ó, nos papéis da Dexus. Segmento de listagem, o melhor segmento de listagem após o novo mercado, nível 1 de governança, certo? E aqui, ó, desculpa, o nível 1 é o 2, o 2 que é o melhor. Mas é um segmento que não é dos melhores, mas a companhia deu uma boa governança aqui para suas companhias. Tag Along, aqui temos 100% nos papéis. E na parte de resultado, vemos aqui 2020 a 2022, a empresa aqui com resultados crescentes. Receita, patrimônio líquido, resultado operacional, do jeito que a gente quer ver aí numa empresa redondinha. E na parte das ações, a 4 ela não tem liquidez, é um papel bem especulativo. Hoje, só para vocês terem ideia, negociou aqui 4 vezes, aqui 34, 37 vezes, não tem liquidez não. Agora, a 3 ela tem um pouco mais de liquidez, mesmo assim é um papel com pouca liquidez. As ações da Dexus perderam bastante aqui liquidez entre o ano de 2021 e 2022. Aqui embaixo é o gráfico de volume, ó. Veja como em 2021 o gráfico era bem maior, tinha uns picos aqui. Aí 2022, um outro dia assim, renascia. E em 2023 o volume está muito baixo. Média de negociação das ações DXP3 está lá por volta dos 666 mil reais por dia. É relativamente muito pouco, certo? E aqui em volume financeiro por volta dos 460 mil no dia de hoje. Ainda tem aqui algumas negociações. Então aquela questão, vale a pena investir na Dexus? Sim, eu acredito que vale a pena investir na companhia. É uma empresa que se recuperou bastante. Agora, é uma empresa que eu colocaria num percentual menor do que eu colocaria aqui de uma empresa mais, vamos dizer assim, estável, já que a própria companhia avisou, olha, cenário de juros altos nos prejudicou aqui nos nossos desempenhos e provavelmente os juros não vão cair tão cedo, porque a Pojnet não está aliviando aí. Mas é uma empresa que eu acho que tem muito a entregar, principalmente aqui com possibilidade de aumentar bastante os dividendos em um cenário que esses juros finalmente caiam e a economia fica aí um cadinho mais aquecida, certo? Então dá uma olhadinha nos nossos demais vídeos. Se gostou, deixe seu like. Não é inscrito, se inscreve aí. Muito obrigado a todos, tudo de bom. Nos vemos nas cenas dos próximos capítulos e até mais.